Pedir a Deus que nos conceda um dia maravilhoso de aprendizado, sabedoria, né? Então, assim, Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, te pedimos a tua permanência, que o Senhor possa realmente estruturar a nossa vida, nos livrar de todos os males, nos conduzir a um caminho de paz e graça. Tudo isso te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, convictos que Deus está aqui nos direcionando, nos ajudando, vamos começar a nossa aula. Que felicidade, Vini, ver seu nome aqui. Nunca mais tinha visto seu nome. Viu, Vinícius? Seja bem-vindo. Então, estou compartilhando com vocês, a partir de agora, a tela do nosso livro para a gente começar a nossa correção, tá certo? Estou aumentando aqui o tamanho para ficar mais visível para vocês. Bem, gente, lá na nossa página 30, nós temos, né, o estudo da língua. Então, nós temos o artigo e a substantivação das palavras. Leia as frases abaixo. A mata verde se espalha por toda a colina. Venha apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. No módulo 3, lá na nossa página de 30 a 32. Obrigada, viu, Emily, por ter colocado aí para seus colegas. Observa sempre o roteiro, gente, que lá no roteiro a gente coloca direitinho. É isso, Rai, da página 30 até a 32. 30 não é próximo, sim, Caio. Então, nós temos aqui, da nossa página 30, onde nós temos, né? Como eu estava dizendo para vocês, nós temos aqui em negrito, não sei se vocês estão conseguindo perceber, negrito que eu falo é questão de chamar mesmo a atenção, o destaque que a palavra está tendo. Então, aqui, nós temos esse destaque na palavra verde. A mata verde se espalha por toda a colina. Aí temos a letra B. Vem apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. Aí tem, agora relacione essas frases ao sentido da palavra verde em cada uma delas. Então, você olhar, nós temos lá a letra A e a letra B. Qual o sentido que nós teríamos aí? Posso falar? Olha, só um minutinho, pera ainda. Olha, gente, estava na página 32 aqui, porque teve uma modificação aqui na página. Mas eu retornei aqui para a página 30, viu? Vou começar da página certinho para não ter nenhuma interferência. Na página 30. Fale, Emily. Você me pediu para falar, pode falar. Eu botei, sugere que esse... Oh, Só um minutinho, bora começar a ler aqui direitinho que a gente retorna, viu? É porque estava na página 32, para não confundir, vou começar na página 30 certinho, para não ter nenhum problema. Aí a gente tem aqui artigo. Nos capítulos anteriores, você viu algumas classes gramaticais, como adjetivo e numeral. Agora você vai estudar o artigo. Aí tem, releia um trecho da crônica A Herança. Daí que, quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só perdi uma coisa de herança: o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, vô. Não quero mais nada, vó, só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido por esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito não, não dá. Aí nós temos aqui na letra A. Sobre o artigo O, que antecede a palavra livro. Ó, gente, toda vez que a gente fala a palavra anteceder, quer dizer que vem antes. Então, eu tenho aqui, ó, o livro. Perceba que antes de livro, que está aqui em negrito, nós temos o O, que é o artigo. Por isso que ele fala aqui dessa questão de anteceder.
Nesse trecho, sugere que o substantivo. Aí vocês iam marcar uma das opções. Vocês iriam olhar com calma e analisar que opção é que eu teria aqui. Quando eu digo, ó, sugere que esse é um livro específico, especial, ou sugere que é um livro qualquer. Você iria marcar uma das opções. Sugere que é o Que é a quê? primeira. A primeira? Isso, muito bem. O primeiro quadrinho. Especial. Parabéns, Yasmin. Ontem eu cheguei a falar com vocês que todas as vezes que nós usamos o artigo definido, que é a, o, as, os, a gente vai utilizar justamente para especificar. Eu lembro que eu estava falando que a Ana Júlia até colaborou comigo sobre a questão de dizer a bolsa. Então, quando eu digo a bolsa, eu tenho certeza de que bolsa é aquela que eu estou especificando. Não é uma bolsa qualquer. O artigo indefinido ele já não serve para especificar. Ele serve, claro, para dizer que qualquer coisa que há em determinado local. Por isso que se ao invés de termos aqui o "o", por exemplo, se nós tivéssemos aqui um livro, se fosse um que nós tivéssemos aqui antes aqui do nosso substantivo livro, nós diríamos que sugere que pode ser qualquer livro. Mas como nós estamos falando do artigo definido "o", por isso que deveria ser esse primeiro quadrinho, pelo fato da gente ter a certeza do livro que está se falando. Perceba que aqui no trecho, não sei se vocês prestaram atenção na hora da leitura, mas olha que ele diz aqui, ó. Daí, quando ele morreu já velhinho, 90 anos de idade, eu só queria pedir uma coisa de herança: o livro azul de capa dura. Perceba que aqui no trecho fez questão de dizer o livro, mas aqui, logo no nosso primeiro parágrafo, foi dito qual era o livro. Não era qualquer livro, era o livro azul de capa dura. Então, o livro aqui ele está especificado. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado. Todas as vezes que falarmos no artigo definido, precisamos entender que é o artigo que define algo. Então, aqui na letra A, justamente seria o primeiro quadrinho. Assim como Yasmin e outras pessoas disseram também. Agora nós vamos para a letra B. Alguém, gente, não entendeu essa letra A que gostaria de me perguntar algo? Então, estou passando para B, viu? Se a expressão o livro fosse substituída por um livro, o sentido continuaria o mesmo? Justifique sua resposta. Ficaria a mesma coisa? Não, Se tivesse aqui? eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Se falasse um livro, ia ser qualquer livro. Tipo assim, eu sou doido por um livro, ou seja, qualquer livro. Uhum, justamente. E o livro seria o livro específico. Isso, Lívia. Justamente o que nós falamos aqui ainda acerca da letra A. Cauã levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Cal? Pergunte. Eu quero ler a resposta. Vá, leia a sua resposta. Pode ler. Não, pois o artigo indefinido determina o substantivo de maneira vaga. Muito bem. Essa questão dessa indeterminação, dessa forma vaga, todo mundo consegue compreender quando o Cauã diz para a gente essa questão do vago, é justamente essa questão de ser qualquer livro. Por isso que é algo vago, porque eu não especifiquei. Veja que aqui no trecho, além de ter lá o livro, foi dito para a gente de maneira clara, bem objetiva, que o livro era o livro azul de capa dura. Então, não posso dizer que é um livro. Um livro pode ser qualquer livro. Aí nós temos aqui a letra B. Qual o gênero das palavras em destaque nesse trecho? Só um minutinho. Quando nós falarmos em gênero, eu quero que vocês tenham atenção em lembrar, como ontem a Pro disse para vocês, Bruna colocou aqui, não seria falar de qualquer livro, isso, Bruna. Olha, quando eu cheguei a falar para vocês ontem aqui sobre a questão do gênero, eu falei que o gênero é quando a gente identifica a questão do homem e da mulher, é a questão do masculino e a questão do feminino. Aí a gente tem aqui, ó, qual o gênero das palavras em destaque no trecho? Nós vimos que o destaque que nós temos aqui é a palavra livre e a palavra paixão. Paixão. Todo mundo conseguiu ter essa compreensão? Conseguiu ter essa percepção do destaque das palavras? Sim. Pronto. Então, o livro que nós temos aqui seria qual gênero? Qual seria? Masculino. Masculino, muito bem. E paixão? Feminino. Feminino. Então, quando pergunta aqui para a gente na letra C, é justamente isso. Olha, qual o gênero das palavras em destaque nesse trecho? Então, você iria colocar livro, iria colocar masculino, porque é o gênero, se é questão de masculino professora. ou feminino.
Eu Fala, só botei Emily. masculino e feminino. Pode deixar assim? Mas você Eu tenho que especificou, especificar. não tem problema, porque assim, pela ordem que a gente tem, primeiro está livro. Mas eu quero que você consiga ter essa compreensão, que as palavras em destaque que nós temos aqui, para que sua resposta fique realmente coesa, clara, Emily. O certo é você colocar livro, colocar gênero masculino, paixão, gênero feminino, para que quando você precise estudar ou retomar, não tenha nenhum tipo de empecilho para você, tá certo? Ok, tá certo. Hoje Obrigada. não por nada. Alguém não conseguiu compreender aqui essa questão do gênero? Que gostaria de perguntar? Raizlan, você está entendendo, Rai? Donata, está me entendendo? Matheus Mendes, estão entendendo, gente? Se não tiver, falem, viu? Bruna colocou masculino, eu entendi. Isso, Bruna. Aí aqui nós temos, então, saindo aqui da letra C, nós vamos para a letra D, onde diz: o que permite reconhecer o gênero desses substantivos? Como é que nós sabemos aqui o gênero dos substantivos? Como é que a gente sabe se está no masculino ou no feminino? O que é que Por me causa do ajuda a compreender? acompanhamento do O e do A. E esse Artigo O e A. acompanhamento, isso, muito bem, Emily. Essa questão do artigo. Então, o artigo que está antecedendo é o artigo que vai dar para mim essa clareza. Maria colocou aqui pelo, eu acredito que ia colocar pelo artigo, né, Maria? Só não deu para complementar, mas é isso mesmo. Aí nós temos aqui na letra E. Então, na letra D, o que permite reconhecer o gênero desses substantivos é justamente esse olhar que nós estamos falando aqui acerca do artigo, quem está antecedendo ele. Veja que ontem ainda cheguei a comentar com vocês que o artigo, ele acompanha o substantivo. Se ele acompanha o substantivo, ele precisa concordar com o substantivo a pró. Como assim concordar? Se eu estou no masculino, meu artigo também precisa estar no masculino. Se está no feminino, logo meu artigo também precisa estar no feminino. Se está no singular, o artigo precisa estar no singular. Se está no plural, logo meu substantivo também precisará estar no plural. Porque a concordância nominal é a forma como nós nos expressamos, é a forma que nós falamos. No módulo 1 ou 2, não, Ana Clara, é o módulo 3, lá na página 30 que nós estamos. Gente, antes de vir para a aula, observe o roteiro, porque às vezes o nosso tempo ele é um pouco curto, né, para a gente falar tanta coisa, e aí não dá para a gente estar retornando toda hora ao livro. O roteiro você já tem lá para isso, para que seja a base de vocês. Bem, aqui na letra E nós temos: agora flexione esses substantivos e os seus artigos no plural. Então, flexionar é justamente isso, é você adequar o seu artigo ao seu substantivo na sua frase. Aí nós temos aqui, estava com dúvida? Não tem problema, Clara. Aí nós temos aqui, ó, agora flexione esses substantivos e os artigos no plural. Eu gostaria aqui que nossa amiga Thaíli dissesse para a gente como é que ficou, Thay, aí a sua resposta da letra E. Eu coloquei os livros e as paixões. Isso. Então, conseguiu perceber que quando nós falarmos do termo em si que você vai estar flexionando, quer dizer a modificação que você vai fazer. Então, se você iria colocar o seu substantivo no plural, logo, os seus artigos também precisavam estar no plural para acompanhar. Aí, aqui embaixo, nós temos a explicação do que seria artigo, né? Que artigo é a palavra que antecede o substantivo, ou seja, que vem antes do substantivo, podendo defini-lo, especificá-lo. Quando nós falamos em defini-los e especificá-lo, estamos falando nos artigos definidos, que são aqueles que realmente definem, como a palavra já nos ajuda a ter essa compreensão. Ou em defini-lo, generalizá-lo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo, que foi o que nós vimos até o momento nas questões trabalhadas. Bem, logo agora, na nossa questão, nós temos aqui a classificação de quem seriam os artigos definidos e indefinidos. Aí, logo embaixo, nós temos, leia a sinopse abaixo. Né? Então, seria um resumo que nós teríamos aqui para fazermos a avaliação. Aí tem, afinal, é a felicidade. Eu gostaria aqui que minha amiga Gabriele fizesse a leitura aqui para a gente. Você pode, Gabi, ler esse texto aqui para a gente? Posso. O número 1 é pro. Isso. Da
Onde tem leia a Pronto. sinopse abaixo. Leia as sinopse abaixo. Afinal, é a felicidade. Apesar das suas limitações físicas, um garoto atinge seus ideais de vida. Rafael vivia feliz em um sítio, mas aos 7 anos passou a usar muletas. Quando cresceu, foi para a cidade trabalhar com o tio. O problema nas pernas não o impediu de se tornar um rapaz realizado e apaixonado. Obrigada, Gabi. Então, percebam, gente, que quando a gente está falando aqui no texto, a gente está falando no motivo de superação. Bruna pediu para repetir a letra E, por favor, Bruna, um minutinho aqui. Espera aí que eu retorno, viu, gente? Só para que a gente não tenha essa quebra aqui. Olha, lá na letra E, nós tínhamos, agora flexione substantivos e seus artigos no plural. Então, você iria colocar o substantivo que nós tínhamos lá, Bruna. Primeiro era livros e depois paixões. Então, você iria colocar os livros, depois as paixões. Tá certo? Sim. Então, aqui, pegando essa leitura que Gabi fez pra gente, em relação ao menino, né, de 7 anos, a questão do uso dele de muletas, perceba que quando se diz aqui, ó, quando cresceu foi para a cidade trabalhar com o tio. O problema nas pernas não o impediu. Então, perceba que ele conseguiu se superar. A superação, ela é necessária. Por nada, Bruna. Nós precisamos nos superar, passar pelas dificuldades e acreditar em dias melhores. É nada mais e nada menos do que essa leitura que nós tivemos aqui do paradidático. Olha, gente, todas as vezes que nós fizermos a leitura de um texto, é muito importante a gente observar a fonte, da onde é retirada, para a gente ter uma ideia se está falando de um poema, se está falando de uma poesia, sobre que assunto, na verdade, nós estamos trabalhando. Então, é muito importante ter esse olhar. Aí nós temos aqui na letra A, de que trata a história apresentada nessa sinopse? Matheus Mendes poderia nos responder, Matheus? Essa história trata de quê? Fala a respeito de quê? Acho que o Matheus pode estar com algum problema. Alguém poderia Posso falar? responder, gente? Pode, Emily. Ele fala sobre a felicidade. Sobre a felicidade. Alguém discorda de Emily? Colocou outra resposta que gostaria de estar falando? Aí ele. Mas alguém, gente, gostaria de dar seu ponto de vista aqui, o que realmente conseguiu compreender? Felicidade. Caio colocou aqui que fala da felicidade. Calma. Calma, quer falar? Fale, Cal. Não quer não, Cal? Tudo bem. Para de falar isso, vai me fazer passar vergonha, oxi. Não tá com vergonha não, Cal. Se tiver com vontade de falar, fique à vontade. Caio levantou a mão. Pode falar, Caio. Sem querer, bro. Pronto. Ariel colocou aqui que fala da felicidade. João Marcos, eu gostaria de que você dissesse aqui, João. Trata sobre o que essa história aqui apresentada? Qual é o assunto que está debatendo? Felicidade. Então, todo mundo conseguiu perceber que está se falando da felicidade, mas que acerca de tudo no texto fala da superação dos problemas que, no caso, esse menino poderia ter. Pense aí, um menino que usa muleta, um menino jovem, né? Assim, uma criança de 7 anos. Então, poderia estar pensando, eu não consigo brincar como os outros, eu tenho esse problema. Não. Ele não olhou as dificuldades, ele olhou justamente a superação, a modificação que a gente tem. Que viagem à felicidade. A felicidade é importante, a gente precisa tê-la, né? Aí na letra B nós temos o artigo empregado no título da sinopse é classificado como definido ou indefinido. Hein, gente? Aqui quando nós temos, o artigo empregado no título da sinopse, qual é o artigo que nós estamos empregando? Eu acho que é isso. Definido, no caso. Definido. Definido, afinal é a felicidade, o A aqui, deixando para a gente claro. Percebam que vocês conseguiram compreender do texto, que o texto tratava acerca da felicidade. Na letra C, o artigo que antecede a palavra garoto na sinopse é classificado como, antes da palavra garoto, o que é que nós temos? Gente, quem está com o microfone aberto, que não está no momento respondendo, por favor, feche aí. Então, quando nós temos aqui, um garoto atinge seus ideais. Perceba que antes da palavra garoto, nós temos aqui a palavra esse artigo, como nós vamos classificá-lo, nós classificamos como definido ou indefinido? Indefinido.
como indefinido. Indefinido. Só para a gente não perder a lógica aqui, na letra B, primeiro quadrinho definido. Na letra C, aqui onde nós temos indefinido. Bem, quando nós chegamos aqui na questão 2, nós temos aqui que seria para que vocês complementassem os espaços, essas lacunas aqui, com as palavras que estão em parênteses, né? Mas para que eu utilize as palavras que estão dentro do parêntese, eu preciso ter a noção primeiro que está me impedindo para que eu coloque no plural. Só que existem palavras que elas já são utilizadas tanto do mesmo jeito na forma do singular quanto do plural. Quem vai dar para mim a diferenciação é justamente o artigo, como nós temos aqui na letra A. Quando nós temos o lápis, então não vou dizer os lápises, que não existe. Então é os lápis. Se eu fosse colocar no singular, o lápis. Então perceba que quem faz a modificação para a gente em determinados substantivos é justamente a junção do artigo. Então aqui na letra A ficaria apenas lápis, do mesmo jeito que se encontra aqui dentro do parêntese. Nós não fazemos a modificação, tudo bem? Porque quem modifica, quem antecede para mim é o artigo, que vai indicar se eu estou falando em um ou mais lápis, dependendo do contexto, da situação que se foi empregada. Quando nós temos aqui na A, ó, os lápis que ganhei são muito bons. Então, percebam que a gente está falando não só de um lápis, mas de 2 ou mais, porque nós temos aqui essa marca do plural. Na letra B, nós temos os... Aí tem a palavra mês. Como é que vocês colocaram aí? Ficou como? Meses. Os meses anteriores foram mais quentes. Isso. Lembrando só uma coisa, que a palavra meses, quando vai para o plural, perde-se o acento, né? A gente não tem o acento. Porque quem tiver colocado, por favor, retira. Na letra C, use o quê? Tênis. Tênis. Perceba que tênis acontece a mesma coisa da palavra lápis. Se eu dissesse assim, ó, ganhei um tênis novo. Tá no singular. Quando eu digo ganhei o tênis novo, é o tênis top, maravilhoso, mas está no singular. Mas quando nós dizemos aqui, ó, ganhei os tênis, percebam que esse os aqui dá ideia para mim que foi de 2 em diante, tá certo? Aí nós temos aqui os o quê? Países. Os países que conheci são o quê? E São países, vai continuar tendo acento ou não na palavra país? Vai continuar, não é isso? Só para a gente não ter dúvida. A única que vai perder a acentuação aqui é a palavra mês, né? Pronto. Quais os substantivos não tiveram sua forma alterada no plural? Quais Tênis foram? e lápis. Isso, Lápis. muito bem. Tênis, lápis e país. País a gente não precisa alterar. Pais. Aqui não é paz, não. Olha, perceba que paz não tem o acento. Paz, a gente usa só o pontinho no i normalmente. Por E isso que país, tinha acento. tudo bem. Ó, vamos observar aqui o contexto, ó, Emily, para não se atrapalhar. Quando eu digo, ó, os pais que conheci são lindos, mas aqui na nossa leitura a gente precisa ter atenção sempre à questão da acentuação, principalmente na nossa disciplina, que é a nossa disciplina de língua portuguesa. Então a gente precisa entender que aqui não é pais e sim país. Só o que muda de um para o outro, a acentuação. Então, só iria mudar, realmente quem não mudou aqui no pontinho que foi solicitado para a gente, é só a palavra lápis e a palavra tênis, como Cauã e Yasmin responderam aí, tá certo? Bem, nós temos agora a nossa página 32, que é nela que eu quero até que vocês tenham um olhar, gente, ainda mais minucioso, para que a gente não consiga perder o nosso foco. Eu vou logo aqui para a nossa questão, onde nós temos aqui que vocês iriam ler essas duas frases e, após a leitura, iria relacionar. Relacionar significa colocar cada uma na ordem de acordo com o que foi dito para a gente aqui. Então, temos, ó, agora relacione as frases ao sentido da palavra verde em cada uma delas. Então, a mata verde se espalha por toda a colina. Vem apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. Aí nós temos... Quem é que está indicando que o verde é a vegetação, a própria mata aí? Vocês B. colocaram como aqui? Essas B. B, Eu coloquei o primeiro. a letra A mata verde se espalha por toda a colina. Eu botei a letra A. A letra Ah, A. Isso, ó.
A mata verde se espalha por toda a colina. Esse verde aqui que nós estamos falando é a característica que está sendo atribuída à mata. Quando nós falamos em característica, nós estamos falando dos adjetivos. Os adjetivos, que são as classes de palavras que dão caracterização, significação à palavra. Eu não vou falar tanto aqui dos adjetivos, porque nós ainda vamos estudá-lo para não atrapalhar aqui a nossa mente nesse momento. Mas aqui, quando nós temos, indica a cor da mata. Para que eu saiba aqui que indica a cor da mata, eu preciso ter a noção clara para mim do que é que eu estou falando. Se essa vegetação que está sendo dita aqui, se ela está indicando a cor verde, né, que é propriamente da mata, ou se ela indica a cor da mata. Então, aqui nós teríamos como alternativas para a gente, seria B, A. Por que o B e o A, porque vem apreciar o verde. O verde de quem está se falando é justamente quem? A vegetação que nós temos. E quando diz aqui, indica a cor da mata, quem está indicando, quem está caracterizando a mata? Justamente o verde atribuído aqui na letra A. Então, como ficaria aqui para a gente B, no primeiro quadrinho, e no segundo a letra A? Deixa eu olhar aqui o bate-papo rapidinho. A ordem A e B depois? Não, Emily, a ordem é B, depois A. Primeiro você coloca a letra B, depois a A. O primeiro quadrinho indica que o verde é vegetação. A mata verde... Conseguiu ouvir? Agora sim, é que meu áudio tinha bugado. Tudo bem. Então, BA. Aí aqui agora, nessa questão que nós vamos trabalhar, a 2, é que eu quero que vocês tenham um olhar minucioso para ela. Teve até um aluno que me colocou aqui para mim, sinalizou que teve dificuldade nessa questão 2, justamente porque eu preciso entender qual é a função do artigo. Antes de vir para essa 2, eu não entendi a 2 também não, rapidamente, só um pouquinho. Eu também não. Eu vou interromper essa parte aqui, vou compartilhar com vocês a tela aqui, antes da gente ir para essa questão, para que vocês entendam de forma mais clara. Olha, aqui nessa questão que nós temos, eu fiz questão de colocar as mesmas palavras, só que atribuindo significados diferentes para a gente conseguir compreender. Então, coloquei aqui na primeira, o café está doce. Perceba que quando eu uso esse termo, essa nomenclatura aqui do doce, que seria um adjetivo, uma característica que eu estou dando aqui para o café está doce, é a forma como o café se encontra, o doce do café, é a característica que eu atribuo ao café. Na letra B, o doce do café é perceptível. Esse doce, aqui da primeira frase, é um adjetivo. Aqui nessa segunda, ele não é mais um adjetivo. Mas ele não está escrito do mesmo jeito? Está. Mas a significação dele na frase é outra. Quando eu digo o doce do café é perceptível, esse doce ele não é mais adjetivo. Ele agora é um substantivo. Como é que eu vou saber? Justamente porque antes do substantivo nós temos o artigo. E foi nos dito que, quando eu falei com vocês acerca dos artigos, que o artigo é a classe de palavras que acompanha o substantivo. Logo, se eu tenho um artigo aqui, significa que a palavra que vem após é um substantivo. Por exemplo, aqui na primeira frase, café é o substantivo. Como é que eu sei? Porque o artigo está antecedendo a palavra café. Isso a gente chama de substantivação. Quando eu tenho aqui, canto muito bem. Canto é o verbo que eu tenho. Quando eu digo aqui, o canto de Cauã é magnífico. Perceba que esse canto que eu coloquei aqui para vocês, ele já está sendo acompanhado pelo artigo. Quando ele é acompanhado pelo artigo, só um pouquinho. Quando ele é acompanhado pelo artigo, a gente vai ter um substantivo. Não importa a nomenclatura, a forma que veio escrito, não. Eu vou olhar se antes da palavra eu tenho um artigo ou não. Quando eu digo aqui, estou com frio. Frio é o quê? A característica e a forma como eu me encontro. Quando eu digo ontem, fez um frio intenso. Perceba que antes da palavra frio, tem é o quê? Artigo. Se é artigo, logo, eu preciso ter a compreensão que o artigo, ele antecede a palavra. Ele diz, na verdade, o que é que está significando para mim. Pergunte, Emily, o que você ia dizer. O verbo pode vir acompanhado com o artigo? Pode. Antes dele? Pode. Como nós vimos ali, canto, quando a gente tem, canto muito bem, coisa que eu não faço, viu, gente? Mas quando eu digo lá canto, o verbo cantar, esse canto que tem lá na minha frase é um verbo. No momento em que eu disse lá o canto,
eu já modifiquei, ele não é mais verbo, ele agora para mim é um substantivo. Como é que eu sei? Justamente porque antes dele nós temos a presença de um artigo. Aí aqui na nossa questão, só para a gente conseguir visualizar e entender, nós temos aqui, crie frases com as palavras abaixo de forma que elas exerçam a função do substantivo. Aí aqui você iria colocar na função de adjetivo. Por exemplo, como eu coloquei aquela frase para vocês ali, né? Ontem fez um frio intenso. Então, quando eu digo a questão de fez um frio, é um artigo. Então, não posso usar aquela frase para mim como adjetivo. Por quê? Porque antes da palavra frio tinha um. Agora, se eu digo assim, ó, o frio é maravilhoso. O frio, o na frente da palavra frio, ainda não posso usar como adjetivo. É um substantivo para mim. Quem poderia me responder aqui essa letra A? Como fez para ver se está correto ou não? Quem fez, gente, essa questão 2 aqui na letra A? Eu. Então responde aí esse eu. Pronto, fala aí pra gente rapidinho. Hoje? O frio. Não, eu botei. Hoje o dia está frio. Pronto, Oséias. Hoje o dia está frio. Perceba que o frio é a característica que a gente deu a quem é frio. Quando a gente dá uma característica, a gente está usando puramente os nossos adjetivos. Eu só vou terminar aqui essa questão, porque senão não vai dar tempo. Daqui a pouco eu vejo quem fez mais levantamentos. Advérbio. Advérbio é aquela classe de palavra que indica algo para mim. Eu poderia dizer, eu não fiz a atividade. Quando eu digo eu não fiz a atividade, esse não que eu utilizei na minha frase é o quê? Uma negação que eu estou tendo. Então, eu poderia classificar como um advérbio de negação. Aí nós temos aqui na letra C, balançar. Você ia usar balançar como verbo. Como é que ficou, Olivia, essa sua resposta aqui? Você respondeu como aqui a letra C? Posso falar assim depois, Pode. Enquanto Olivia não fala, fale a sua resposta. Fale, eu estou ouvindo. Eu coloquei na letra B. Não gosto de... Não gosto de? lasanha. E na letra C, Emily que me pediu, como é que ficou aqui balançar? Eu amo me balançar no balanço. Eu? Amo me balançar no balanço. Pronto. Olha, Gabi que me perguntou aqui a letra A. Oséias respondeu para a gente. Responda aí, Oséias, a letra A novamente para sua colega. Hoje o dia está frio. Hoje o dia está frio. Hoje o dia está frio. Frio é o quê? O adjetivo que ele usou para caracterizar o dia. Como é que o dia se encontrava? Na letra B, eu havia dito para vocês, não fiz a tarefa de português. Um exemplo. Não fiz a tarefa de português. É o quê? Um advérbio de negação. Emily respondeu aqui para a gente a letra B. Gosto de me balançar, foi Emily. Você disse? Sim. Sim. Bem, gente, aqui nós finalizamos. A nossa tarefa de hoje é lá na página 33 e 34, que ainda é dando continuidade a esse conteúdo de artigos. Então, lá na nossa página 33, rapidamente, porque daqui a pouco o nosso tempo vai, nós temos aqui 2 anúnciozinhos e 2 tipos de compreensão, onde nós temos primeiro, o caixa do supermercado é meu tio. Eu peguei a caixa no supermercado. Aí na letra A vem pedindo para você identificar o gênero. Você vai dizer se é masculino ou feminino. Na letra B, que sentido a palavra caixa foi empregada em cada uma das orações? Vai dar o significado da palavra caixa, tanto lá no seu primeiro quadrinho quanto no seu segundo. Na questão 2, vocês vão relacionar, vão colocar as letras de acordo com o que está sendo dito aqui. Observa bastante a função dos artigos. Como é que os artigos estão sendo empregados? Depois, na 3, você vai olhar uns e vai dizer se uns aqui na frase, ele está significando, está representando o que para mim? Corri uns 12 quilômetros no parque. Essa revista em quadrinho deve custar uns R$20. Por exemplo, aqui na letra A, esse uns,
ele expressa basicamente para a gente o valor que nós temos em relação à questão do dinheiro, a totalidade que o dinheiro representa. Quando chegar na 4, vocês vão observar esse anúncio da propaganda abaixo, que é o Novembro Azul, né, que fala sobre a campanha dos homens, o que é que os homens devem fazer nesse período. Aí tem: homem que não se cuida, não perde o melhor da vida. Lembrando que amanhã é o dia do homem, né? Temos o dia da mulher e temos o dia do homem também. Dia 15 de julho é o dia dos homens. Aí vocês vão ler rapidinho, com muita atenção. Se não entendeu, volta, analisa, olha a fonte para poder responder. É isso que nós temos para o dia de hoje. Na nossa próxima aula, na segunda-feira, Deus permitindo, nós vamos fazer essa correção e depois nós vamos fazer a retomada ainda da parte dos artigos. Em especial, vou retomar com vocês para enfatizar essa questão 2, que algumas pessoas tiveram dificuldades ainda no dia de hoje, tá certo? Então, a aula terminando, já sabe. Um grande beijo para vocês. Boas aulas aí para vocês ainda no dia de hoje. Espero sucesso e estou gostando da participação. Estou feliz com vocês, viu? O comportamento. Então, era isso. Daqui a pouquinho nós saímos. Tchau, do Pro. ar. Tchau. Tchau, professora. Tchau, gente. Ah, ah. Tchau. Ô, Mari, que bom vê-la. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tá dormindo em pé. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, professora, queria que Vai ela fosse embora. aqui amanhã. Vai embora. Na conta dela. Nesse dia a gente vai sempre